Os alimentos industriais são saudáveis nos Estados Unidos? Sempre me fazem essa pergunta. E para responder, recebi um vídeo de uma seguidora falando um monte de coisas sobre o pão americano. E como sempre, vou falar as verdades. Porque na América, o que chamam de pão nem poderia ser considerado comida em partes da Europa. É exagero, o pão de lá é feito com farinha refinada e aditivos. Ou seja, é considerado um alimento sim. O único ponto é que certos aditivos são proibidos na Europa, mas o pão continua sendo pão. Há 200 anos, começaram a retirar o farelo e o germe, ou seja, a fibra e os nutrientes, para que a farinha durasse mais tempo na prateleira, mas também ficasse nutricionalmente morta. Mais ou menos. A farinha de trigo começou a ser refinada lá no século XIX, que é a remoção do farelo e do germe. Isso aumenta a durabilidade, mas reduz fibras, vitaminas e minerais. Contudo, dizer que ficou nutricionalmente morto é exagero, pois continua tendo carboidratos, proteínas e algumas vitaminas. Sim, eles colocaram ácido fólico, que a maioria da população nem consegue metabolizar. O resultado: fadiga, ansiedade, hiperatividade e inflamação. Exagero. A fortificação com ácido fólico em 98 nos Estados Unidos e em 2002 no Brasil foi uma medida de saúde pública para reduzir os defeitos no tubo neural em bebês. As grávidas vão me entender. É verdade que uma parte da população tem variantes genéticas que reduzem a conversão do ácido fólico em folato ativo. Mas a maioria metaboliza bem e os benefícios superam muito os possíveis efeitos adversos. Fadiga, ansiedade e hiperatividade não são efeitos relacionados ao ácido fólico. O pão não estava branco o suficiente, então o branquearam com gás cloro. Fato. O gás cloro e outros agentes de branqueamento podem ser usados para deixar a farinha mais branca. Todavia, a prática foi banida em vários países, inclusive na União Europeia. Já nos Estados Unidos, o uso de cloro na farinha ainda é permitido, mas dentro dos níveis considerados aceitáveis, segundo o FDA. Mas não crescia o suficiente. Adicionaram bromato de potássio. Correto. Esse, sinceramente, eu achei que não. Mas nos Estados Unidos ainda é permitido. Já comentei aqui, né, que o bromato de potássio melhora o crescimento e a textura do pão. Porém, ele é classificado como possível carcinógeno e proibido em quase todo lugar, inclusive no Brasil. Começaram a usar glifosato para secar o trigo antes da colheita, causando desregulação hormonal e destruindo o intestino. Parcialmente correto. O glifosato pode ser usado como dessecante pós-colheita, acelerando a secagem. É liberado lá, mas os níveis são regulados pela FDA. Não há consenso científico que esses resíduos destruam o intestino ou mesmo causem desregulação hormonal nas doses ingeridas. Agora você está inchado, cansado, com a mente confusa e culpando o glúten, mas o verdadeiro problema é o trigo ultraprocessado. Muito generalizado isso. A maioria das pessoas tolera bem o glúten, exceto os celíacos, né, que é 1% da população, ou mesmo os que tenham sensibilidade ao glúten não celíaco. Sintomas como fadiga, inchaço e confusão mental não podem ser atribuídos diretamente ao pão branco, comum na população em geral. Ou seja, o pão americano tem mais processos e aditivos que o europeu, ou mesmo que o brasileiro. Mas não chamar de alimento é um certo exagero, né? Ficou claro? Espero que tenha gostado. Já curta e siga o Resenha dos Alimentos.